Boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Pode Contar Mais Café. Hoje estamos aqui gravando mais um episódio com o tema, que atualmente está ali na boca de todos, que é a reforma tributária. Esse tema que aparentemente estava tão distante e agora ali estamos aí praticamente a 40 dias ali do término desse ano de 2025 e os efeitos da reforma tributária já estão batendo a nossa porta, 2026 está aí, então as primeiras mudanças efetivas com a reforma tributária já acontecem já em janeiro. E diante disso, estou aqui com o Josimar, eu sou o Marco Sanches, sócio da Triotécnica, especialista em finanças e tributo, e dividindo a mesa aqui com o Josimar também, que a gente vai fazer esse bate-bola sobre a reforma tributária, por que essa reforma tributária é tão importante, o que ela muda, basicamente, durante essa fase de transição, quais são as principais ações ou as principais atitudes que o empresário precisa ter nesse momento. Então, assim, iniciando, Josmar, na sua opinião, por que essa reforma tributária é tida como um dos marcos ou de uma extrema relevância para o cenário econômico, para o cenário tributário brasileiro? Bom, primeiro, ela é uma reforma, ela tem aí os seus defeitos. Eu acredito que mais defeito do que vantagem, mas ela é o que tem para hoje. E agora, muita gente está negando ainda essa realidade ou esperando para ver, mas as coisas já aconteceu. Publicações nesse sentido aí no dia 21, algumas mudanças com imóveis, de novo, uma atualização para imóvel. A gente tem alguns cadastros que foram, algumas legislações suplementares que foram colocadas. Tem duas legislações já na fase final de aprovação, que é o PL 108 e 1087. 1087 não trata muito de reforma tributária em si, mas impacta. Então, tudo que envolve planejamento tributário, e a gente está falando de uma mudança drástica. Essa mudança, ela é basicamente um abalo na estrutura tributária brasileira, o modo como a gente encara os impostos. Então, na fase de transição, a gente vai falar disso, ela é bastante difícil de você operacionalizar. Mas a promessa, e eu creio que isso vai acontecer, é que a partir de 2033 nós temos uma maior previsibilidade, a palavra é essa, sobre o cálculo dos impostos. Então é só por isso que ela tem essa vantagem. Ela vai aumentar imposto? Vai. Ela vai simplificar imposto? Talvez, no meio do caminho, talvez nem percebamos isso. A promessa é essa. Ela vai gerar abalo na estrutura financeira do país? Vai. Até 2077 tem repasses previstos, as contas de compensação dos estados, porque, primeira coisa, o tributo vai ser devido agora no destino. Então, os estados produtores vão ter um peso uma perda de arrecadação, vão sentir um peso maior. Então, a gente, por outro lado, vamos ver aí uma adaptação com relação àqueles incentivos. Olha, traga a minha empresa, sua empresa para cá, que você vai ficar sem isenção. Que é a guerra fiscal, não na vai verdade. Não vai nada agora, porque é exatamente isso. Você vai levar uma empresa, sei lá, para o Amazonas ou para outro lugar, sendo que a arrecadação vai para quem consumir aquele produto. Então, ela tem detalhes técnicos complexos para cada produto, mas ela muda, inclusive, a visão do empresário. O empresário hoje ele tem uma visão de tributos que eu olho, quando eu enxergo dessa forma, assim, quando eu começo a olhar, eu vejo que muita gente vai ficar pelo caminho, porque não conhece e não tem noção da dificuldade que vai ser você trabalhar o seu financeiro sem estar preparado para isso. O que eu costumo dizer sempre, assim, dos últimos temas que nós abordamos sobre a reforma tributária, é que hoje aquele empresário que ele
malemar conhece ali a sua estrutura de custos, a sua carga tributária, esse é um empresário que realmente vai ser muito impactado, né? Porque com a reforma tributária, com a unificação dos impostos, isso vai refletir diretamente na carga tributária daquele produto ou serviços. Então, como é que esse empresário que hoje ele não tem referência nenhuma da forma que é hoje, como que ele vai saber se realmente isso muda ou qual que é o impacto, né? Então, até pegando um gancho disso, se a gente olhar já até como recomendação, né, das práticas, né, pensando que empresário ou quais ações o empresário, nesse momento, ele deveria fazer, realmente começar a olhar para isso, minimamente. Falar assim, olha, a minha estrutura de custo, a minha carga tributária desse produto, a gente sabe que para cada produto existe, né, o NCM, que isso determina ali qual a carga tributária e da forma que é vendido. Então, olhe para isso, porque a partir daí você vai entender, porque daqui a pouco você não sabe nem se você está tendo lucro ou tendo prejuízo. É uma mudança drástica. Então, com essa questão, até voltando o que você comentou, né, da simplificação, né, com a reforma, que é o que se espera, essa promessa, nós iremos realmente só saber dessa simplificação ao final dessa transição, que vai demorar aí basicamente 7 anos. 2027 a 2033, né? Então, final de 33. Então, basicamente 6 a 7 anos essa transição vai demorar para acontecer e realmente a gente poder afirmar que essa simplificação realmente aconteceu por conta de N situações. A descentralização da cobrança hoje, que é na origem, que passa a ser no destino, né? Essa questão, principalmente do ISS, que hoje vai sair do município que de origem e vai ser devido no destino, né? A centralização da arrecadação, né? Esse é um grande impacto. Que isso, o governo vai centralizar toda a arrecadação e depois distribuir para os demais entes. Uhum. Então, e outro fato, né? Principalmente durante a transição, isso a gente pode entender que não haverá, isso pode afirmar que não haverá essa simplificação, porque haverá necessidade de conviver com os dois regimes. Então, o regime que a gente conhece, que é o vigente atual, e ainda o regime da tributação, né? Do ponto de vista, Josimar, da unificação dos impostos, né? A gente fala do IVA, que o IVA, na verdade, é a junção do CBS e do IBS. Como que isso... como é que você vê? Isso traz um efeito positivo? Traz um efeito negativo, né? Essa junção? A gente tem aqui vários elementos e a gente vai falar de forma geral, então. Quando eu falo de IVA, de contribuição, que é a CBS, eu já estou falando para 2027. Então, 2027 já some PIS, COFINS e a gente vai ter aí o IPI. Então, já são 3 impostos que vão desaparecer. Mas aí vamos colocar vírgula. O IPI, por exemplo, ele desaparece, mas se esse copo aqui que eu estou usando aqui, eu produzi ele em São Paulo, e por um acaso esse mesmo copo for produzido na Zona Franca de Manaus, esse meu copo vai ser tributado no IPI. Então, uma exceção já à regra. Para a gente ter uma referência. Tem o imposto seletivo também. Então, vamos falar agora do CBS, PIS, COFINS, em 2027. Aí, 28 tem uma folguinha. 2029 começa, então, a entrar o IPI, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e o ICMS na jogada. Só que eles não entram de uma forma final, assim, definitiva, igual o CBS, que acaba com o PIS e a COFINS. Vai entrar 10% no primeiro ano, 20%, 30%, 40% e depois vira a bola para 100%. Então, quer dizer que eu vou estar pagando um pedaço de ICMS e um pedaço de ISS ainda. E aquelas atividades que, por exemplo, não pagavam ISS, como a locação,
A partir de 2029, já vai estar pagando um quinhão de IBS ali dentro, que significa que estou pagando ICMS e ISS sobre entre aspas, um fato gerador que não incidia imposto. Então, essa simplificação ela vai existir. Quando a gente fala dessa tributação, você já quer fazer um planejamento de carga tributária para 6, 7 anos. Eu vou explicar de uma situação bastante simples. Imagina que eu hoje é dia 24 de novembro de 2025. Imagina que seja 24 de janeiro de 2026. Uhum. Eu estou a 40 dias de entrar o CBS. E aí eu compro alguma coisa para me entregarem no ano que vem, em 2027. Eu pago antecipado agora o valor desse item que vão me entregar daqui 40 dias. Daqui 40 dias que eu vou estar recebendo esse produto, ou seja, já na vigência da CBS. Qual será a carga tributária? Isso é uma resposta que um especialista tem que dar. Porque se você não tiver essa resposta, você vai pegar o seu negócio e vai comprometer. Uhum. Isso aí é um exemplo de uma entrega. Imagina alguém que tem uma entrega que ela é mais longa. Ela começa, às vezes, uma negociação em novembro, numa base de tributo, e ela vai entregar em janeiro do outro ano, porque teve todo um processo de produção e tudo mais. Então, isso impacta de forma bastante grande E aí é no recebimento. Eu recebi alguma coisa adiantada enquanto não vigia aqueles impostos. Não estavam vigorando ainda. E quando eu vou entregar no vigor da lei. Como é que vai funcionar? Então, mas hoje, por exemplo, uma empresa ou um empresário que tem uma situação como essa que você citou, ela já tem condições de dimensionar ou mensurar qual que vai ser o valor do produto dela? Sim, sobre algumas condições. Uhum. Primeiro, ela vai ter que estudar a cadeia dela. Então, se a cadeia de produção dela, quem for cadeia curta, vai pagar mais imposto. Quem for cadeia longa, talvez pegue mais créditos. Uhum. E tem um aspecto que eu vou falar daqui a pouco, que é sobre isso. Então, sobre essa questão dos créditos. Que na virada do exercício, ainda a gente tem um pouco tempo para pegar crédito. Independente se é lucro real, presumido, ou de repente, o simples, que vai ser um simples híbrido. Uhum. Então, a pessoa vai ter que fazer essa análise ainda. Uhum. Isso na virada de 2026 para 2027 já. Uhum. Mas a empresa que produz dessa forma, ela vai ter que começar a estudar todo um compliance, toda uma análise do perfil do fornecedor dela. Então, hoje, o fornecedor, no caso de uma indústria que a gente fez o cálculo, é basicamente fornecedores do Simples Nacional. Aí tem uma questão logística. Essas pessoas do Simples, foi feito ali um ecossistema próximo da indústria. Uhum. Agora, ela tá com crédito, ela tá num regime favorecido hoje. A partir da virada do ano que vem, ela não tem mais esse regime favorecido. Da virada do exercício, da virada da reforma, esse benefício sumiu. E aí ela vai pagar um valor, ou ela vai onerar o contribuinte dela, o adquirente, e também vai ter que pegar... Como é que ela vai pegar os créditos de alguém que está na cadeia do Simples? Então, você consegue fazer essa conta mencionando e fazendo uma análise do perfil da cadeia produtiva hoje. Dá uma estimativa média, por exemplo. Se você falar assim, os meus fornecedores são 50% do Simples Nacional. Então, a gente consegue fazer uma estimativa. Uhum. Mas isso vai ser uma coisa muito básica. Na hora que você descer no detalhe, e aí vai ser o ganho da reforma tributária. Por isso que eu volto na questão. Hoje, qualquer empresa que não saiba qual que é o custo do seu produto efetivo, você corre o risco de, talvez, dimensionar um preço super valorizado, na verdade, ou subvalorizado. A gente tem alguns casos que o produto hoje tende a cair de preço. Uhum. E tem casos que vai subir para além do imaginado. Uhum. Aí vai haver uma acomodação. Acho que pegando até o conceito, né, do próprio IVA, que seria um imposto sobre o valor agregado. Então, se muita gente pode até pegar uma conta básica hoje, né? Muito se fala numa alíquota média ali de 27%, 28%, né? Que teoricamente seria o seguinte: para você aplicar esses 27% ou 28%, você teria que, em cima de um determinado produto que você tem, você teria que excluir toda a tributação atual
e replicar essa alíquota. Sem Exato. falar da tomada do crédito em relativo àquela compra daquele item. aquela compra, né? Exatamente. Às vezes, né, se tem a impressão ou a sensação de que muita gente vai pegar e falar assim, o preço é hoje, eu vou colocar 28% em cima. Você né? tem um exemplo prático? Então, imagina que eu comprei a diária de um hotel antecipada. Eu estou em novembro e eu vou passar o final de ano lá em algum hotel, na virada do ano. Quando eu virar para 2027, eu vou estar pagando IVA. Exato. Se ele me emitir a nota no dia que eu estiver saindo. E possivelmente isso vai acontecer. Qual é a tributação? Se eu paguei antecipado em novembro, ou vou pagar em parcelas, como será tributado isso? Essas respostas não existem. Não existem ainda. Mas você já pode emular situações para poder, quando chegar mais próximo, saberemos. Mas essa questão de parcelamento vai ficar bastante claro qual é o critério que a empresa vai utilizar. O fisco vai saber antecipadamente todos os valores, porque vai ser recebido na fonte. A gente vai ter umas questões de pagamento, de split payment e crédito compensatório, mas a gente não vai ter essa noção exata. Então, você tem que trabalhar com as informações que você tem. O split payment, ele prevê, por exemplo, questão de... muito específico para a questão do gorjetas. Não me recordo agora, sinceramente, se pode chegar até 15% a gorjeta, ele vai estar fora do pagamento do IBS-CBS. Tá. E aí vai ter que ter uma comprovação daquele pagamento, da entrega daquela da transferência. Exatamente. Então, é uma prática que, se você não fizer, eu não recordo exatamente a quantia, se vai ficar em 10 ou 15, mas eu lembro que tem alguma coisa nessa ótica. Então, a gente tem várias particularidades. Tem setores que ainda não tem, por exemplo, a tributação. E ela vai ser divulgada anualmente. O setor financeiro é um que não tem uma tributação, não vai ser a carga total, ele vai ter uma tributação específica. Então, tem uma regra lá no artigo 183, salvo engano meu, dali para frente, da Lei 214, que fala sobre essas aplicações. E alguns serviços que não eram tidos como financeiro foram lá inseridos como serviço financeiro, porque faz parte agora de uma cadeia. Então, a gente tem produtos e clientes que vão estar inseridos em alguns nichos específicos da reforma tributária, que foram colocados dentro de uma cadeia que anteriormente não existia. Então, se a gente falar especificamente, por exemplo, seria setor de corretagem de seguros, por exemplo, e de consórcio, está dentro dessa cadeia agora. Anteriormente era um serviço normal, tributado no lucro presumido aí, ou no simples, de uma forma comum, digamos assim. Eu acho que nesse ponto ainda, falando principalmente das entregas futuras, esse exemplo, né, no fornecimento de material, que você entra numa negociação hoje em um sistema com uma tributação vigente, com um regime vigente, e entrega num regime futuro, né, que vai ter todo esse impacto da nova tributação. Isso vale também principalmente para contratos, né? Contratos de locação. Você que tem um contrato assinando hoje, né? Principalmente de locação, né? Que a reforma vai impactar esse setor. Então, provavelmente, você faz um contrato ali, nada, ele é de 24, 30 meses um contrato, e se a gente está agora em 2025, logo esse contrato tem uma vigência que já vai estar durante a fase de transição. Então, quem está negociando, tanto quem está contratando ou quem está sendo contratado, tem um ponto de atenção muito relevante, né? O ponto de atenção é exatamente isso, a revisão do contrato e a adequação das cláusulas para prever essas tributações. A revisão, pelo menos. Essas tributações temporárias, digamos assim, elas vão estar, não vão se acomodar. Então, nesses 7 anos, a gente vai ter tributações parciais e, nesse sentido, tem que revisar os contratos. Revisar também, por exemplo, não está aprovado ainda, mas pelo Senado, no PL 108, tem a previsão de uma multa de 60% do imposto para cancelamento de nota. Então, se o imposto foi pago, geralmente ele é pago na emissão da nota ou no recebimento, depois
que houver um cancelamento da nota, tem essa previsão. Se é justo ou injusto, eu não estou discutindo. Estou falando que ela existe. É um alerta, na verdade. É um alerta, porque tem empresas que tratam um documento fiscal como se fosse um pedaço de qualquer coisa. E esse hábito já se assumiu do mundo já faz uns 20 anos que a nota fiscal é eletrônica e tem todo um tratamento específico. E agora... a gente sabe que tem empresa que manda cancelar a nota depois para virar o ano, para poder, não deu orçamento, quer fazer, emitir a nota em dezembro, cara, não deu certo, não coloquei no sistema, cancela aí para mim. Na verdade, às vezes é para poder ter um lucro ali, né, atingir o resultado esperado, uma área, só que isso vai acabar. Então é importante o prestador de serviço que tem esse tipo de... fornecedor, nesse tipo de cliente que pede esse tipo de atitude agora, esse tipo de ato, esse tipo de ação, que ele esteja muito atento e coloque no contrato essas cláusulas, porque senão ele vai arcar com o prejuízo. Ou pelo menos assim, né? Igual a gente está falando, talvez a carga efetiva ou o impacto efetivo ainda é muito difícil de você determinar. Porém, você tem que ter minimamente uma cláusula de revisão, né? Que no momento que realmente se determinar a tributação efetiva desse tipo de contrato, esse tipo de segmento, você vai ter que estar amparado que aquela tributação ou o valor contratado, ele vai ter que ser revisado para acomodar os impactos, né? Seja para mais ou seja para menos, né? Então, isso é um ponto bem importante para ser colocar no radar de todos os empresários atualmente, né? Então, dando continuidade aqui, Josimar, sobre a reforma, um aspecto prático, assim, na verdade, assim, o cara que está emitindo uma nota hoje, que vai mudar hoje? Hoje, ele tem que adequar o sistema e testar já em 2025, porque vai estar vigente em 2026, os campos obrigatórios do IBS e CBS. Então, essa obrigatoriedade ela tem que ser validada tanto na nota fiscal eletrônica de mercadorias, né, o DANF, quanto na nota fiscal eletrônica de serviços, que algumas prefeituras já vão adotar o portal nacional e outras não. Mas independente disso, já vai ter que estar previsto esse período de 2026, um período de teste. Com 1% de imposto fictício, digamos assim. Por que ele é fictício? Porque ele é para testar o sistema. Só que ele exige que as empresas estejam em dia com as obrigações acessórias, com as declarações. E aí a lei não fala quais são. Então, se eu pegar uma empresa do Simples, que pode ser que tenha essa obrigação, eu vou ter que ver a declaração do Simples. Lucro presumido, a minha declaração de lucro presumido. Eu entendo, aí meu entendimento, não está claro na norma, que são aquelas declarações relativas aos impostos sobre o faturamento, né? Quem lucro real presumido já tem um maior hábito de saber quais são as declarações. Como vai ser tá testando tanto o IBS quanto o CBS na alíquota de 1% aí no total, eu imagino que declarações do ICMS vai ter aquela informação de 0,1% e 0,9% para CBS. Sim. Na EFD, contribuições. Imagino que sejam essas duas. Mas nada impede do governo. Não, tem que entregar todas. Enfim. Vale dizer que essa menção à alíquota de 0,1 do IBS e 0,9 do CBS é a título informativo. E é ali vamos chamar de calibração do sistema. Não haverá uma cobrança nesse primeiro ano, em 2026, de nenhuma dessas alíquotas. Não haverá C, você tiver com as declarações. Sim. O único ponto é que se você não preparar o seu sistema e não informar essas alíquotas, você está sujeito à cobrança ou à multa por não ter informado, como se fosse uma obrigação acessória. Exatamente. Quando você deixa de informar esses campos e fazer as declarações, hoje existe basicamente uma multa de 1% do faturamento sobre a EFD contribuições, que para quem é do lucro real e presumido sabe o que é isso, e 1% do faturamento sobre a EFD, ICMS e IPI. Então, não estou dizendo que vai ser essas duas,
mas existe uma multa de 1% pelo atraso na entrega nessa declaração. Então, muito possivelmente, ela esse 1% vai virar uma penalidade administrativa. Entendeu? Dentro dos impactos da reforma ainda, o setor de serviços, especialmente, ou o setor, comparando-se ao setor de produtos, mercadorias, muito se diz que o setor de serviços sofrerá mais impactos. Isso é uma verdade? Isso é uma verdade. Não dá para você negar que a reforma tributária vai aumentar os impostos do setor de serviços. Né? Dizem que a arrecadação vai cair para a indústria, vai favorecer a indústria. Né? Não tenho muita certeza disso, mas é uma questão de futurologia, não tem como acertar mesmo. Mas os serviços, como ele tem muito pouco crédito, porque a mão de obra é muito relevante, a mão de obra da pessoa física, ou aquele serviço altamente tecnológico, por exemplo, portais de assinatura, que tudo demanda inteligência artificial, ele tem um custo de operação baixo. Então, esse custo não vai fazer frente aos créditos. Então, ele vai pagar mais imposto, com certeza. A gente tem aí alguns serviços estão favorecidos com algumas reduções. Redutor, né? Um redutor. A locação é um que tem redutor, os serviços médicos, medicamentos, alguns tipos de isenção para alguns itens, mas não é uma lista mais abrangente. A verdade é que, a partir de 2027, muitos setores que antes não pagavam PIS e COFINS terão que pagar, agora no nome de CBS. E alguns setores que também tinham algum tipo de diferimento de ICMS, a partir de 2029 vai estar pagando esses impostos. Então, os benefícios fiscais todos vão... Isso. Esses benefícios ou os regimes especiais, e isso acaba. Tem uma data, tem um limite, e só alguns tá lá na lei, quais são os serviços que têm algum tipo de isenção, ou algum tipo de a base de cálculo menor, redutor, na verdade, 60%, 50%, 40%, 70%, a depender por exemplo, locação. Quando você fala de locação por temporada, 50%. Quando você fala de locação que não é temporada, ou seja, Airbnb, se for 28%, quem loca vai estar pagando. Vou falar que é 14%, para ficar fácil de entender. Quem faz uma locação de imóvel comercial por mais tempo vai estar pagando 30% da alíquota. Então, isso significa que eu vou tirar 3,65 e vou aumentar 3 vezes 2, 6, 3 vezes 24, 9, 8,4. Então, estou aumentando mais quase 6% a carga tributária hoje. Eu vou sair de 11,33, uma empresa de locação, para 16,08, na média. Foi isso tudo que eu fiz. Eu fiz umas simulações nesse sentido. E o Simples Nacional, diante com a pergunta inicial foi, né, se o setor de serviço ou o setor do varejo ali, de produtos e mercadorias, qual que seria mais impactado? O setor de serviços, melhor dizendo, do Simples Nacional, vai na mesma linha? Ele tem um impacto? Não tem? Vai depender do tipo de negócio. Se ele é um serviço, se ele é um simples B2C, que B2C. É para consumidor final... possivelmente o impacto será bem menor. Agora, se ele é um serviço se ele é um Simples Nacional, que fornece alguma coisa para um business, para um outro negócio, muito possivelmente vão querer o crédito. A não ser que o valor naquela produção seja relevante para ele, e aí ele produz alguma coisa muito pequena em relação àquela grande empresa que produz. Aí vai fazer uma análise ainda, se compensa ou não, logística, se compensa pegar... Nesse ponto que o Josmar está trazendo, principalmente do Simples Nacional, ele estando ali, fornecendo para uma cadeia produtiva ou para um outro negócio, a análise que o comprador de um prestador de serviço ou de um fornecedor de produtos do Simples Nacional, o que ele vai fazer vai ser o seguinte: ele vai olhar o preço daquele produto e comparar o valor líquido ou o preço líquido do produto. Por quê? Se eu tenho um fornecedor do Simples Nacional que ele me vende um produto a R$1.000 e ele não me permite a tomada do crédito, eu posso contratar de um outro fornecedor do Simples Nacional que ele me
mesmo que o produto dele seja, hipoteticamente aqui, R$ 1.100, o valor nominal é maior. Porém, eu tenho um crédito que esse valor caia para 900, então é muito mais interessante para eu, comprador de uma indústria, comprar do fornecedor do Simples Nacional de 1.100 do que do fornecedor de 1.000, porque o valor líquido vai ser menor por conta da tomada do crédito. A gente percebe, eu tenho uma percepção, não é um dado, mas que muitos fornecedores, fabricantes do Simples Nacional deixarão de sê-lo. Porque o fabricante hoje ele tem uma vantagem. Eu vou fornecer uma peça para a indústria grande, mas eu não dou crédito porque... Só que agora de repente ele vai comprar aquela matéria-prima. Vamos pegar uma fábrica de estruturas metálicas. Não é muito bom exemplo, mas vamos pegar esse. Fábrica de calha, calha, né? Calha para chuva. E ele geralmente compra o material de um grande fornecedor, de uma grande indústria. Vai ter aí um IBS-CBS embutido. E esse cara vai dobrar aquela chapa, fazer a calha e colocar numa fábrica grande, num projeto grande. Será que não vai compensar agora eu, sendo do Simples, sair do Simples por conta desse pagamento de IBS-CBS embutido? Porque a fábrica grande provavelmente vai querer, o contratante vai querer que eu dê o crédito. E se eu já compro um material com o crédito porque eu peguei de uma distribuidora lá, de uma siderurgia, alguma coisa assim, com o crédito já está ali dentro, aquele crédito vai virar um custo. Depois eu vou transferir sem imposto para aquela fábrica que vai adquirir aquela calha. Então, você já começa a olhar que o Simples vai ter mudanças. Bom, esse tema da reforma tributária, como eu disse no início, é um tema bastante extenso. A proposta aqui é a gente fazer nesses episódios seguintes temas mais curtos, né? E então, você que nos acompanhou até esse momento, aguarde a sequência desse podcast que a gente irá trazer outros elementos sobre a reforma tributária, dando continuidade a esse tema. Então, fique com a gente, aguarde o próximo episódio, que é a continuidade desse infindável assunto. desse tema infindável, né? Que só está começando. Só está começando. Então, obrigado e até o próximo. Até uma próxima. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um bate-papo descontraído, com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast, pode contar mais café. Pode contar mais café.